pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é sobre cores, formas e texturas. Eu escolhi algumas suculentas para mostrar para vocês e também serve de atualização. Eu mostro as suculentas quando chegam, não é mesmo? Então é legal estar mostrando de vez em quando como elas estão. E se estão vivas, não é mesmo, gente? Então, uma coisa é a planta na estufa do vendedor e outra é no nosso cultivo, né? Que além de ser um novo ambiente e clima, também recebe um substrato diferente. Então, aqui quando elas chegam, eu sempre ou quase sempre, né? Porque vocês viram no vídeo passado que eu tiro as suculentas da terra que ela veio. Claro, salvo, né? Aquelas que vêm pela internet, que daí elas vêm com as raízes nuas, não vêm plantadinhas. Somente uma vez mesmo que eu acabei comprando de um vendedor que veio pelo correio e veio plantada. Aí eu até me surpreendi, porque foi a primeira vez e foi, eu acho que a única, que veio a suculentinha plantada. Então, a primeira plantinha do cores, formas e texturas que eu quero mostrar hoje para vocês é essa belezura aqui, ó, que é fácil de cultivo se você resguardar um pouquinho aí no seu cantinho. Essa menina aqui é a Crassula ovata oblíqua. É linda, linda, linda essa plantinha. Por que que eu falo assim, meio protegida? Porque essa danadinha, como vocês podem ver aqui, ó, ela tem essas manchinhas pretas que foi ferrugem que deu nela por causa dos banhos de chuva que eu costumo dar nas minhas suculentinhas. Então, eu deixei o último inverno todinho, praticamente, na casinha das suculentas e depois eu retirei ele e coloquei ao ar livre para testar, porque eu vi que tem gente que cultiva assim ao ar livre. E como que essas pessoas conseguem cultivar essa menina aqui ou outras crássulas, né, que tem essa inclinação a dar ferrugem? É o seguinte: o clima não chove tanto, ou então dá aquele aguaceiro e passa, e aquele aguaceiro é maravilhoso, né? Porque daí rega a plantinha, traz nitrogênio para sua plantinha, dá aquela revigorada. Mas aqui, quando chove demais, aconteceu isso daqui, ó, fungo. Então, agora ela tá aqui nesse cantinho já desde o finalzinho do inverno, bem comecinho assim da primavera, não lembro bem quando foi que eu trouxe. E aí eu trouxe ela para cá para ser um cultivo um pouquinho mais cuidado, para que ela não desse mais o ferrugem e se curasse, porque eu fiz o tratamento com fungicida, fiz, se eu não me engano, uma vez só, com o fungicida da Forte. Não é propaganda, mas o produto é hiper mega bom, então eu tenho que falar qual é o produto que eu usei aqui. E agora ele só está recebendo as manutenções de sulfato de cobre, como vocês veem aqui, essas manchinhas aqui, ó, todas aqui, ó, que é o sulfato de cobre, que tem um pouquinho de enxofre e também tem outros micronutrientes nele que eu acho muito legal e é uma adubação foliar maravilhosa para sua plantinha. Tá nesse vaso baitão e eu acho que ela vai crescer bem mais do que isso daqui, ó. Olha só, ela é muito, muito linda. Então, basicamente foram essas as novelinhas que aconteceu com essa plantinha, já serve de atualização e é uma cor maravilhosa. Eu acho linda as plantinhas variegatas, então fica aqui uma com essa cor mara que é meio amareladinha na folha, né? Perfeita, 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 uma obra magnífica do Senhor. E
E nas formas eu vou deixar essa plantinha aqui, ó, que logo eu vou fazer uma poda, que é uma novinha aqui na coleção, que é a Crassula perforata gigantiforme. É uma planta magnífica. Olha que lindeza que é esse formato dela, olha só. É lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada pelas crassulas nesse formato aqui. Essa daqui merecia estar nesse cores, formas e texturas, porque ela é linda, linda, linda. Eu plantei aqui nessa xicrinha antiga aqui, ó. E eu quero fazer muitas, muitas mudinhas dela. Tem sido bem tranquilo o cultivo com ela. É uma planta linda e a atividade dela é no inverno, então eu acho o mais indicado fazer a poda dela quando ela está em atividade. Porém, eu vou fazer como os produtores fazem aí, porque eles não vão ficar esperando a hora que a planta estiver em dormência ou em atividade, no caso em atividade, né, para estar fazendo muda dela. Então eu vou, na próxima lua ou nova ou cheia, eu vou estar passando a faca nessa menina para estar multiplicando. E também eu vou resguardar um pouquinho essa plantinha para colocar num localzinho mais fresco, já que é o período de dormência, né, das crassulas nessa época de muito calor. Hoje mesmo estamos com, agora, pelo menos 28 graus e tá esquentando e parece que vai esquentar mais. Então, fica aqui essa daqui forma, que é um formato que eu amo, acho lindo, maravilhoso. Aí, deixa eu mostrar para vocês, opa, caiu essa menina aqui. Deixa eu mostrar para vocês a atualização dessa menininha linda aqui, ó, que eu ganhei, que estava abandonadinha, que o dono morreu, e aí eu tô cuidando dela, e ela já tá, ó, peguinha, ó, tá vendo? Dá um puxãozinho, ela já tá peguinha. Ah, ela é muito, muito bonitinha. E aqui, ó, bem no centro já dá para ver a brotação dela. É uma planta linda, linda, linda. Não sei a identificação. Se vocês tiverem aí uma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, tá bom? Deixa eu mostrar a floração dessa crassula não, dessa calânquia aqui, ó, que acabou dando agora na primavera. Olha só que linda. Deixa eu tirar a bonequinha daqui para mostrar melhor para vocês qual é a calânquia que eu tô falando. É essa menina linda aqui, variegata, que é muito, muito linda e também vai para cores, né? Porque é uma cor linda. As variegatas, elas chamam a atenção de um jeito que deixa a gente cada vez mais apaixonados por ela, né? Nossa, é ou não é uma coisa linda, 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 maravilhosa. Fofa, né? Aqui eu tenho a floração até dessa agavoide grandona ali, ó. Muito fofa. Não sei se é lipstick, só sei que é uma baitona, não tenho identificação. Olha que fofo. Muito linda. Plantinha que é resguardada da chuva. Não é cultivada a sol e chuva essa plantinha ali. Veio pra cá, ficou o inverno todinho pra cá. Quero ver se ela se habitua e vou deixar aqui nessa prateleira tomando sol da parte da manhã. E eu vou deixar a culibra como textura, porque ela é maravilhosa, com essas folhinhas enroladinhas, e é uma tremenda de uma ridica que eu não consegui fazer muda dela ainda. Eu fiz a poda no inverno, que eu pensei que ela estava com podridão. Lembram quando eu fiz a poda? Mostrei para vocês, mas não era apodrecimento, ela estava bem. Aí eu guardei o caule, pensei que ia conseguir mudinhas dela, mas não consegui. Então fica ela aqui exclusiva na questão de textura, né? Que é o foco do vídeo de hoje, que eu acho que vai ilustrar muito bem textura por causa dessas carúnculas que ela tem aqui, ó.
e também do formato de cone. As folhas viram, olha só. Ela é é magnífica essa planta. Linda, linda, linda. E espero que um dia ela me dê uma mudinha, para eu não ficar só com ela. Tanto que foi por isso que eu acabei fazendo a poda dela no inverno, porque eu pensei que ela estava com apodrecimento de caule, porque o certo é a gente sempre estar de olhos nas nossas plantinhas, e que se acaso aconteça de ter apodrecimento, a gente já consegue controlar já no início. Então vai podando, passa uma canela, um própolis, cola para parar o apodrecimento, e assim a gente consegue salvar a plantinha, independente se está numa lua boa, se está, por exemplo, em dormência ou não, porque as equivérias elas dormem no inverno, né? E a poda dela foi no inverno. Então fica aqui a atualização. Ela enraizou bem, ela tá peguinha. Ela emitiu essas 3 folhinhas novas aqui, até essa daqui tá muito, muito linda. Olha só, bem viradinha para dentro, muito fofa. E não é uma planta complicada não, é uma planta bem de boa para eu cultivar. Tanto que no inverno ela foi cultivada nos primeiros 2 meses do inverno, ela foi cultivada no jardim ao ar livre. E aqui eu vou deixar a Scorpion nesse vasinho lindo que eu já mostrei para vocês, mas também dá para colocar nessa lista das plantinhas que eu estou mostrando para vocês na questão de textura. Olha só as folhas como elas são, todas cheias de pelinhos. É uma coisa linda demais, é ou não é? É uma plantinha nova aqui no meu cultivo, então não tenho muito o que falar dela. Por enquanto ela tem sido tranquila, recebeu o mesmo substrato de todas as plantinhas que estão aqui e está sendo cultivada com tela sombrite. Ela não é cultivada assim sem proteção do sol, porque essa parte da bancada aqui, essa parte aqui, ela toma o sol mais forte do meio-dia, que é aquele sol assim de esturricar mesmo. Então essas plantinhas todas que estão aqui na fileirinha, elas ficam com o sol filtrado para não queimar, né? E também eu vou deixar uma dica aí muito preciosa para vocês não queimarem as suas plantinhas agora nessa primavera e verão. Confira sempre os vasos das suas plantinhas para ver se elas não estão precisando de rega. Não deixe o substrato seco por muito tempo, porque o substrato seco por muito tempo vai acabar provocando queimadura na sua plantinha, porque ela desidrata, aí vem o sol forte e sapeca a sua plantinha. Então tome cuidado para fazer regas mais frequentes, mas claro, observando o substrato. Ele tem que ser um substrato bem drenável, né, para receber essa água e essa água passar rapidamente. E não deixe nessa época do ano as suas plantinhas sofrerem demais pela falta de água, tá bom? Então, era essas as plantinhas que eu queria mostrar para vocês. Agora chegou a hora do momento pet. Olha se não é dengoso, olha se não é dengoso esse focinho do like. E o outro aqui, mais dengoso ainda, ó, ó. Mostra tua cabecinha, teu focinho, tudo, esse corpinho gostoso. Olha aqui, não, vem cá, vem cá. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, cores, formas e texturas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!